Shalom Ubrachá. Hoje temos uma visita muito importante na nossa aula, a professora Etel, que veio nos dar a honra de participar da nossa aula de hoje. E o nosso tema é Shalom Bait. Ou seja, é um tema meio chato, né? Meio problema, é um problema sério, mas cada parashá tem aqueles remazim, aquelas cutucadinhas que olha, por que Deus fez dessa maneira, não fez de outra maneira. Sempre por trás disso existe um ensinamento, e muitas vezes esse ensinamento nos leva ao assunto de Shalom Bait. Agora, o tema de hoje é o que a gente deve falar, o que a gente não deve falar. Quais são as consequências da fala? Está escrito que Deus deu para nós 10 mandamentos. Os primeiros 2 mandamentos foram os principais. Anochi Hashem Elokecha, eu sou Hashem, seu Deus. Lo yelecha Elohim acherim. Você não pode ter outros deuses. O que aconteceu? Por causa que o próprio Deus falou, a revelação divina foi tão grande que as almas não conseguiram ficar dentro dos corpos e todas as pessoas morreram depois do primeiro mandamento. Hashem fez um milagre, ressuscitou todo mundo do mesmo jeito que vai ressuscitar os mortos no futuro. E no segundo mandamento, de novo, todo mundo morreu. E de novo a gente teve que ressuscitar todo mundo. E não tem como trabalhar dessa forma. É uma coisa óbvia. Não tem como. Você vai dar 10 mandamentos e cada vez o povo inteiro vai morrer, cada vez vai precisar de um milagre desses. Então o povo falou para Moshe, pergunta para Hashem o que ele quer falar e fala você com a gente. Você fala com a gente, aí a gente não vai, a nossa alma não vai sair do corpo. A sua revelação para nós está mais próxima a nós do que a revelação divina. Primeira coisa que a gente aprende daqui, diz o Rebbe, muitas vezes a esposa ela é tão importante para o marido é tão importante para a esposa, ou tanto Shalom Bait envolve também crianças, né? Tanto o filho com a mãe, com o pai, a filha com os pais, que na hora que um fala com o outro, aí acontece a quebra dos receptáculos. O outro, no lugar de ouvir, morre. Vamos dizer assim, a alma sai do corpo. De vez em quando a alma sai do corpo a gritos e berros. De vez em quando, no lugar da alma dele sai do corpo, ele tira a alma do outro. Mas o problema é esse. De vez em quando a gente fala pessoalmente com o nosso cônjuge, com o nosso filho, com a nossa filha, acontece essa quebra dos receptáculos. Acontece essa... Então a gente não tem como falar diretamente porque termina numa tragédia. E Deus ainda tinha como ressuscitar todo mundo depois da tragédia. E a gente consegue, Deus me livre, desculpa o termo, a gente consegue matar, mas a gente não consegue ressuscitar depois. Então é melhor não matar do que matar e não saber ressuscitar. Então, nos 99,9% dos casos, é melhor não falar uma coisa diretamente. E nós sabemos que o seu marido, ou no caso do homem, a sua esposa, eles têm amizades, eles têm pessoas íntimas. A mulher tem amigas que são... elas têm a mesma língua que ela, elas têm... ou seja, hoje todo mundo vive no social. Todo mundo vive no Facebook, no WhatsApp. Então, o certo seria, se eles têm amigos em comum, tipo, você conhece uma amiga da sua esposa, tentar influenciar a esposa por meio da amiga é muito mais fácil do que falar diretamente, porque falar diretamente está escrito que um dos sinais da vinda do Mashiach
um dos sinais da Geulah, da nossa geração, que é a geração da Geulah, é que em Torrecha não tem como dar uma bronca em alguém. Ou seja, assim, você está no maior trânsito, uma pessoa está no carro na sua frente, está mandando mensagens, não está olhando, ele ficou parado, o trânsito começou a andar e ele está lá mandando mensagem. Você dá uma buzinada, a pessoa vai desligar o carro e ficar parado, ele vai te fazer pirraça. Então, do mesmo jeito, de vez em quando o marido dá uma buzinada na mulher, não é de vez em quando, é sempre. Fosse de vez em quando, seria... isso era 2000 anos atrás, era de vez em quando, mas nossos sábios falaram que vai chegar uma geração que sempre vai ser assim. O marido dá uma buzinada na mulher, ela desliga. Entra em modo avião. Acabou. Quem é você? Como você se chama? Não sei, tá fora do ar. A mulher dá uma buzinada no marido, desliga. Entra em modo avião. Como se chama, onde você mora, está fora do ar, sem sistema. O que acontece na prática é isso. A gente não tem hoje mais essa capacidade de falar uma coisa e o outro ouvir, e por isso nossos sábios, eles já avisaram para você não ficar triste, para você não quebrar. Eles já avisaram que vai chegar uma geração dessas que não tem como dar uma bronca em alguém. Não tem como você falar para alguém, olha, o certo é fazer isso, o errado é fazer aquilo. Então o que a gente faz? Jeitinho que o Rebbe deu, que o Rebbe ensinou a gente. Esse jeitinho, a gente... esse jeitinho a gente... tem um amigo em comum, tem alguém que o outro lado respeita, então essa pessoa pode ser o nosso interlocutor. Você conversa com essa pessoa, tanto se ele é o rabino, que a esposa se consulta, o marido se consulta, aí você explicando para ele a situação, ele tem como explicar para o outro lado, como ser o interlocutor. Ou quanto qualquer pessoa que você acha, não importa se a pessoa é judeu ou não é, qualquer pessoa que você acha que ele pode ser, nesse caso específico, ele pode ser o interlocutor para esse caso específico, porque cada caso é um caso, não é tudo que a gente pode conversar com todo mundo. Então, para cada caso tem um interlocutor diferente, mas é o jeito de conversar hoje em dia. É terceirizando, porque o outro jeito já não dá mais certo. O jeito direto, quer dizer, Deus falar os primeiros 2 mandamentos, o povo inteiro, as almas saem do corpo, a revelação é muito grande. Então agora o jeito que dá certo é Deus fala para Moisés, Moisés fala para nós. Então a gente precisa de alguma coisa, resolver algum problema, a gente tem que conversar com alguém que converse com a nossa esposa, ou no caso da esposa que conversa com o marido, é muito mais fácil. E vamos chegar num caso muito interessante, que Moshe Rabbeinu, quando ele saiu do palácio do faraó, Moshe, ele foi adotado pela filha do faraó. Ela pegou para dar de mamar para ele, a própria mãe dele, ela pagou para a mãe dele, colocou o exército egípcio na casa da mãe dele, até a mãe terminar de dar de mamar para ele, 3 meses. E depois disso ela levou Moshe para o palácio, trouxe o pai dele para ensinar ele a Torá, trouxe os melhores professores particulares, pagou muito bem. Um dia ele saiu do palácio, ele foi ver o que estava acontecendo com o povo dele. Ele viu um egípcio chicoteando um judeu, mas batendo para matar. E Moshe Rabbeinu falou um nome de Hashem, é um nome que tira a alma do corpo. Falou uma palavra que essa palavra tira a alma do corpo. E aí a alma do egípcio saiu do corpo do egípcio e aquele egípcio então morreu. Quer dizer, Moshe, ele tinha toda essa cultura, ele tinha os melhores professores. E naquela época, antes da Torá ser entregue, nossos patriarcas já receberam o conhecimento divino, era a Kabbalah, era a Torá oculta, já tinha o Sefer Yetzirah, já tinha o Razela Malach, tinham livros de Kabbalah que chegaram até nós, e tinham muito mais que nunca chegaram até nós.
mas tinham escrituras de Abraão Avinu que não chegaram até nós. Masechta Shel Avodah Zarah. De qualquer maneira, o que a gente aprende daqui, que às vezes, de vez em quando você fala uma palavra que a consequência dessa palavra é que o outro morre. É tirar a alma do corpo, e essa não seria a sua intenção, mas você falou a palavra exata que causa isso exatamente. Se você não sabia, você não tinha intenção, você não queria machucar, mas você soltou lá uma palavra, não sei, você estava num beco sem saída. O outro lado está te agredindo, humilhando. Você falou uma palavra. Então você está numa situação assim, que aquele egípcio estava chicoteando, mas você falou uma palavra e o cara já deixou de existir. Então, de vez em quando, a esposa está na frente do marido, ele está com todo aquele repertório, ou de vez em quando, ao contrário, a mulher fica buzinando no ouvido do marido, e o outro lado fala uma palavra. Mas essa é uma palavra já que tira a alma do corpo. Aí não adianta depois chorar, depois falar, essa não era a minha intenção. Então, antes de acontecer o pior, a gente tem que se planejar. Quer dizer, a gente tem que saber assim, que o poder da palavra, tanto no caso dos 10 mandamentos, que Deus falou, o povo inteiro, as almas saíram do corpo. No caso de Moshe Rabbeinu falou uma palavra, a alma do egípcio saiu do corpo. O poder de uma palavra é um poder muito grande. E que de vez em quando, no lugar de você falar essa palavra diretamente, você está arriscando, mas arriscando seriamente, que Deus me livre, o outro lado deixe de existir e consequentemente você perdeu alguém na sua vida, ou alguém te perdeu, quer dizer, ou você vai receber a sua maletinha com as suas roupinhas e um convite para procurar outro lugar para morar, ou você não vai ter escolha, você próprio vai ter que fazer isso, ou o outro lado vai fazer isso, você vai ficar de repente numa casa linda, mas sem vida, sem pessoas morando nela, só você. Então, para que isso não aconteça, você tem que fazer como o povo de Israel e Moshe Rabbeinu, terceiriza os seus mandamentos. Não fala diretamente o que você quer. Faz como Moshe Rabbeinu, o povo de Israel. Hashem falou para Moshe falou para o povo, Moshe já repassou para o povo de uma maneira que Hashem pediu para ele, que não teria que ser o mesmo jeito para falar com as mulheres, o mesmo jeito que falar com os homens. Ou seja, para as mulheres teria que ser uma amirá, teria que ser para as mulheres, elas são citadas na nossa parashá como Beit Yaakov, elas são Beit Yaakov, o nosso patriarca tem 2 nomes, Yaakov e Israel. Yaakov representa o lado fraco, tipo o Esav nasceu primeiro, ele saiu agarrado no pé do Esav, tentando fazer alguma coisa sem conseguir. Então por isso ele foi chamado de Yaakov. Quando ele brigou com o anjo do Esav e venceu, o anjo falou para ele, agora o seu nome vai ser Israel, porque você brigou com o anjo e venceu. Quer dizer, o Israel demonstra a força, o Yaakov demonstra a delicadeza, a fragilidade. Então, as mulheres na nossa Torá são chamadas de Beit Yaakov. Por isso Hashem diz, qual tomar o Beit Yaakov? Assim você vai falar com o Beit Yaakov, quer dizer, com o lado frágil, com as mulheres, por mais que elas tenham uma impressão de que elas são ameaçadoras, mas a realidade é que elas são o lado frágil. E isso a gente aprende da Torá. Se a Torá testemunha para nós que as mulheres são o Beit Yaakov, a casa de Yaakov, quer dizer, o lado frágil do nosso povo, a gente não precisa limpar atrás da Torá e falar, não, elas são as fortes e nós é que somos os fracos. Não, o que a Torá falou, está falando. Como a gente falou muitas vezes sobre o Rebbe falou, olha, nós somos a geração da Geulah. Moshe Rabbeinu, ele se reencarna, Moshe Rabbeinu é o Mashiach. O Rebbe da geração é Moshe Rabbeinu da geração. Então, e ainda ele falou, Mashiach Menachem Shma.
A gente não precisa limpar atrás. O Rebbe deixou claro que o Rebbe é Mashiach. Então, ele deixou claro que ele é Mashiach, então ele é Mashiach, acabou. Essa geração ainda existe. Principalmente que ele falou que essa geração é a última. A gente não imagina que tenha outra geração, que tenha outra pessoa que esteja nesses critérios que o Rebbe está. Porque o Rebbe falou que nós somos a última geração. Então não precisa limpar atrás e falar, não, mas o cantar de Rataneino, o Rebbe não quis parar a música no meio. E quando tinha alguma coisa que o Rebbe se importou, ele falou disso a gritos e berros. E agora a gente está falando dos 10 mandamentos. Fizeram não me lembro se era o Michelangelo, quem na antiguidade, dos cristãos, assim, daqueles cristãos ultra-ortodoxos, aqueles cristãos religiosos, que tinham a cultura deles, que é uma cultura muito mitológica, assim, muito cheia de deuses e deusas e formas muito sérias, e se alguém desse um sorriso demonstrava loucura, e toda aquela cultura cristã mitológica, um judeu tinha que imprimir um Chumash, imprimir uma Torá, e a única editora que tinha era dos não-judeus. E aí ele deu lá o texto em hebraico, o não-judeu fez as letras, colocou na forminha, e só que eles davam uma ilustração, eles colocavam na capa um desenho para ficar bonito, e sendo que a pessoa que fez isso não era judeu, e o texto dava para o judeu corrigir, a gente não ia pegar um texto errado, mas a capa, o desenho que o cara colocou, não vai fazer disso um problema. Então aquele cristão que fez a edição da Torá, ele foi lá na igreja, ele viu estátua do Michelangelo, Moshe Rabbeinu, com as tábuas da lei compridas e arredondadas. E essa pessoa, até que ele estava imprimindo um Chumash, que no Chumash tem as medidas das tábuas da lei, que é 6 tefachim por 6 tefachim e 3 de largura, quer dizer, é uma medida quadrada. As duas tábuas da lei juntas, elas formam um cubo, é uma medida totalmente quadrada, sem nenhum arredondado, porque essas tábuas da lei vão entrar dentro de um armário que ele é quadrado, e as duas juntas vão formar um cubo. Então não tinha nenhuma forma redonda lá no... só que o não-judeu lá, o cristão, ele fez o desenho das tábuas arredondadas. Isso entrou na nossa cultura. Na hora que esse livro foi vendido, aquelas sinagogas antigas que também chamavam um arquiteto que não era um judeu, um engenheiro, alguém que estudou numa universidade, quando ele construía a sinagoga também ele falava, vou colocar aqui uns símbolos judaicos, né? Tipo umas tábuas da lei lá, então ele colocava as tábuas redondas, porque é isso que ele aprendeu na universidade. E toda essa cultura cristã entrou na nossa cultura. O Rebbe gritou e berrou e chorou. Ele falou, como pode ser que o professor vai ensinar as crianças uma coisa errada, uma coisa que é cultura de idolatria, cultura de religião cristã, e depois o aluno vai ver que da mesma maneira que o professor ensinou errado isso para ele, ensinou que as tábuas da lei não eram quadradas, mas eram redondas, ensinou errado, todo o resto que ele falou também pode ser que ele falou errado. Então o aluno vai perder todo o respeito pelo professor e não vai levar em conta nada que o professor ensinou. E o Rebbe falou sobre isso anos e anos, até que ele conseguiu tirar, até do Rabinato de Israel, eles mudaram, no símbolo do Rabinato de Israel, mudaram as tábuas de redonda para quadrada. Então, na hora que o Rebbe se importou com alguma coisa, ele falou meses e meses. Ele deixou bem claro que... Então, quando a gente fala sobre Mashiach, o Rebbe, cantar o Riadoneino, o Rebbe incentivou todo esse assunto de Mashiach, que nós somos a geração da Geulah, e o Rebbe da geração é o Moshe Rabbeinu da geração, é o Mashiach da geração. Então a gente não tem que limpar atrás. Da mesma maneira, esses assuntos
quando a gente está falando aqui sobre os sinais do Beat Mashiach, e um desses sinais é que em Torreha não tem como a pessoa dar uma bronca diretamente para o outro. E o Rebbe falou que nós somos a geração da Geulah. Então a gente sabe que a gente está vivendo essa situação. A gente está vivendo esse momento de que se você falar alguma coisa diretamente, vai causar uma revolta do outro lado. E que a gente está vivendo um momento que a pessoa não pode ouvir isso diretamente de você. Que se você falar, você vai causar uma tragédia. Então, o nosso trabalho da nossa geração, do nosso momento, da nossa época, deixa o outro falar, e falar, e falar, e te humilhar, e te humilhar, e te humilhar, e te quebrar, e te quebrar, e te quebrar. Deixa o outro falar, deixa falar, se controla, se segura, não responde. Não responde. Esse é o trabalho da nossa geração, porque a sua resposta é como alguém que chega num tribunal e fala, e olha, e ele xingou. E o que você fez? Eu só dei um tirinho de nada nele. Então, aí, a sua palavra é um tirinho de nada. A sua palavra mata o outro. Uma palavra que você fala, o outro pode pegar a maletinha dele e ir morar em outro lugar. Então, se controla. O trabalho da nossa geração é ficar de boca fechada. O outro pode buzinar, te quebrar, te humilhar. O nosso trabalho você está na geração que Mashiach vai chegar nela, você está na geração da Geulah. Nessa geração da Geulah, em Torreha, não tem como dar uma bronca. Então você é obrigado a se controlar. Se você não se controla, aí o culpado é você. Porque nossos sábios já avisaram que não tem como dar uma bronca nessa geração. E mesmo assim você deu a bronca, aí assuma as consequências. Ou seja... O senhor quer que eu saia, Rabino? O senhor deixa aqui mesmo? Eu deixo aqui mesmo esse carro da sinagoga. Então tá bom. Se quiser descer já aqui mesmo. Ficar mais fácil. Então, tchau para todos. Tchau. E nós desejamos a todos muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades. A Italo hoje veio de carona com a gente só para assistir a nossa aula ao vivo. É verdade. Ao vivo. É verdade. Então esse é um negócio que vocês, quando a gente está falando sobre Geulah, sobre Mashiach, e nossos sábios já avisaram, que essa geração... Aí já passou, peraí. Nossos sábios já avisaram que essa geração não tem como dar bronca. Então acabou. Então a gente fica quieto. Tudo que acontecer por você não ter ficado quieto, a culpa é sua. Então não vem depois falar, olha, o que eu podia fazer? Ela veio com todo o repertório. Hoje está baixo malado. Ela veio com todo o repertório, ela buzinou, me colocou num beco sem saída. Obrigado a responder. A partir da hora que você respondeu, nossos sábios te avisaram. Em Torreha, você está na geração do Mashiach, não tem como dar uma bronca nessa geração. Você deu a bronca, quebrou a família por causa do que você falou, a culpa é sua. Então nosso trabalho é ficar quieto. Hoje, qualquer coisa, você chega em casa, o marido fala, ou ao contrário, a mulher fala. O que você tem que fazer? Fechar a boca. Você falando uma palavra vai ser como Moshe. Você tira a alma do outro. Então, não fala. Espera passar. Quando tem uma tempestade, tem raios, chuva, espera passar. Depois que passa, a luz volta. Então, muito sucesso para todos, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades. Muito obrigado, Etel, por ter participado da nossa aula. Dá uma brachá para todo mundo. Shalom para todos e um ótimo dia. Oba! Tudo de bom, muito sucesso.